Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor para todos, aqueles que me conhecem, aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou presbítero Wagner, né? Até esse tempo atrás era evangelista, agora consagrado a presbítero, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu venho aproveitar esta oportunidade que o Senhor tem nos dado e eu quero, juntamente com você, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E eu venho hoje e convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, né? Capítulo 20, no versículo 6 até o 12, onde nós vamos estar lendo e vamos ver aquilo que o Senhor lhe tem preparado para mim, preparado para você. Bom, você que pode nesse momento e tem a sua Bíblia do lado aí, abra lá no livro de Atos, capítulo 20, no versículo 6, onde diz assim: Depois dos dias dos Pons Asmos, navegaram de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a pregação até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbe, que a sua alma nele está, ou ele está vivo. E subindo, partiu o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até altas horas, e assim o partiu. E levando vivo o jovem, a todos ficaram não pouco consolados. Amém? Bom, meu querido, eu quero primeiramente agradecer a você que tem abrido esse espaço para que nós pudéssemos junto aproveitar um pouco mais desse tempo porque sabemos que Jesus está voltando e quer uma igreja forte. E eu quero alcançar o teu coração com esta palavra. Bom, aqui nós estamos vendo que Paulo, em mais uma das suas comitivas, em mais uma das suas andadas, né, ministrando a palavra do Senhor, porque Paulo ele tinha sede de anunciar o evangelho. Ele tinha, um compromisso de querer anunciar ao Senhor, né, aquilo que o Senhor tinha feito, e ele passou a ser um homem cheio do Espírito Santo do Senhor de Deus. E veja bem que ele chegando a essa cidade Troade, com ele havia uma comitiva, com ele estavam alguns discípulos, estava junto com ele também Lucas, né, que era doutor, e inclusive é ele que faz essa narrativa, dizendo que Paulo chega àquele determinado lugar num dia de domingo, um dia onde muitas das vezes as famílias estavam reunidas, num dia que era o primeiro dia da semana, onde muitos têm reservado para estar com a sua família ou para estar na igreja. E aquele dia ele conseguiu um lugar nessa cidade, e era um lugar que a palavra diz que tinha 3 andares, né? Então teve que subir escada, um galpão onde ele conseguiu para poder reunir o povo, porque ele queria aproveitar o tempo que ele tinha naquela cidade para anunciar a palavra de Deus, porque aquele povo ainda estava carente dos conhecimentos da verdade. Bom, talvez você também esteja assim, sem conhecer a palavra. E eu quero deixar bem frisado que o Senhor diz assim lá em Romanos capítulo 12, que não vos conformemos com este mundo, mas renovamos os nossos pensamentos. E algo que vai fazer com que eu e você renovamos os nossos pensamentos é ouvindo e conhecendo a palavra de Deus. Paulo, ele sabia muito bem disso, que ele precisava renovar
a mente e a fé daquele povo. Então, as notícias começaram a ocorrer naquela cidade, foi chegando gente, de repente aquele salão ele estava completo de muita gente, né? E por não ter luz, então foram aceso algumas lamparinas, né? E era um lugar no alto e também com um bom espaço. E havia uma janela naquele lugar, uma grande janela, onde havia uma ventilação boa. E a palavra diz que Paulo começa a anunciar, né, as maravilhas do Senhor, aquilo que ele tinha vivenciado pelos lugares que ele tinha passado. E ali eu creio que eles cantaram, que ali eles louvaram, adoraram ao Senhor. E que Paulo, distraidamente, não se deu conta do horário, né, e prolongou, né? E ele queria aproveitar aquele tempo, porque no dia seguinte ele teria que ir embora, ele tinha muitas coisas para ensinar aquele povo. Bom, então o discurso de Paulo passou a ser algo assim longo. E a Bíblia diz que naquele mesmo lugar havia um jovem chamado Eutico, que estava interessado também em conhecer a palavra. E aí, como o tempo foi passando, sabe, foi se prolongando, ele talvez, vamos dizer, se fosse no dia de hoje, o calor que devia estar ali, né? Porque está um calor grandioso. Então ele pega e acaba se assentando no parapeito daquela janela para poder ouvir a palavra. E como o tempo vai passando, né? E o discurso vai indo, e as coisas vão acontecendo, aquele jovem, ele acaba adormecendo. Bom, essa é a palavra em que eu queria destacar nesse momento. Ele adormeceu, ele teve sono. E na nossa vida, no dia a dia, nós temos andado, muitas das vezes, dormindo, verdadeiramente dormindo. Quantas pessoas e amigos que eu conheço que só de entrar no ônibus ele dorme. Aquela pessoa que muitas das vezes, ao trabalhar de frente de um computador, já está dormindo. Quantas pessoas sentam na frente de uma televisão para poder assistir um filme e dormem? Quantas pessoas têm dormido no volante? Quantas pessoas têm, sabe, saído, trabalhado o dia todo, chega para ir para a escola e acaba perdendo o melhor da matéria porque dorme. Bom, e isso não acontece somente com os jovens, isso tem acontecido com a humanidade. Tem acontecido com as pessoas porque muitas das vezes têm vivido dias difíceis e muitas preocupações que têm tirado o sono no momento certo que tem que dormir e acaba dormindo na hora importuna. E esse sono tem causado problemas. É verdade, tem causado problemas. E um dos maiores problemas é afastando o homem e a mulher do melhor de Deus para a vida de vocês, para as nossas vidas. A palavra diz bem clara aqui que Eutico, ele dorme no momento em que Paulo ensina a palavra. Ele dorme no momento em que o Senhor usa Paulo para ministrar a tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, meu querido, o sono, ele tem nos tirado da presença de Deus. E como que é esse sono? Bom, aí Eutico, ele está sentado numa janela e muitas das vezes olha para fora, olha para dentro. Quantas pessoas têm olhado demais somente para o teu problema e não naquilo que Deus ele pode fazer na tua vida? E eu quero, nesse momento, te alertar acerca disso, que a correria do dia a dia, algumas coisas que você tem dado muito mais valor, tem te tirado da presença de Deus. Não tem deixado que você preste atenção naquilo que Deus ele tem para você. Eu vejo que Eutico aqui, ele estava sentado naquela janela e talvez ali de fora ele poderia olhar e ver o mundo, aquilo que o mundo hoje oferece, e de ali dentro ele não conseguia prestar atenção naquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu digo para você, cuidado, porque muitas pessoas têm acontecido isso, dormido e caído de alguma altura, perdido as coisas e querem dar valor depois que perderam tudo. Alguns ainda têm tempo de poder recomeçar, mas outros não têm.
A palavra diz assim que esse jovem, ele acaba adormecendo, ele está no terceiro andar e ele cai de lá de cima, uma altura relevante, uma altura que muitas das vezes vai causar fraturas, vai causar, sabe, alguns ralados, mas a palavra diz que ao cair, ele deve ter batido a cabeça, e Lucas, que era médico, que estava ali naquela comitiva, é um dos primeiros a estar ali vendo, e ele, como médico, dá o diagnóstico que aquele jovem, ele não estaria morto, ele está morto. Ele confirma a morte daquele jovem. Mas quando Paulo ele desce, ele para o sermão, sabendo do fato ocorrido, ele desce as escadarias, chega àquele lugar, talvez, e pega aquele jovem naquela condição difícil, naquela condição, sabe, aonde muitos têm se encontrado. Uma situação difícil, um problema difícil. E a palavra diz que Paulo ele não olha para a dificuldade que aquele jovem está se encontrando. Deus, ele não está, sabe, olhando para a situação que você está vivendo ou que você se encontra. Talvez quantas pessoas dizem assim, eu quero servir a Deus só quando eu estiver assim, quando eu parar com isso. E Paulo, ele abraça aquele jovem que caiu, suspira e diz pela fé, ele não está morto. Ora sobre ele, levanta e volta a ministrar. A palavra diz que um milagre acontece. Eu consigo ver um milagre de Deus acontecendo na vida daquele jovem, porque outra hora ele estava olhando para lugares ou desejando coisas que outra hora não era aquilo que Deus queria para ele. E eu quero, através desta palavra, alertar você que me ouve, que qual é a posição, que lugar que você tem se encontrado. Será que aonde Eutico estava sentado era o lugar certo que ele deveria estar? Aonde você está, por onde você tem andado, será que é o lugar onde Deus gostaria que você estivesse? Talvez você pode, pela situação ou lugar que você se encontra, acabar caindo em alguma cilada e acabar também levando à morte. Mas quantos hoje está morto espiritualmente, não consegue encontrar um espaço para que Deus possa falar com ele? Mas eu quero te dizer, meu querido, meu amigo, que o Senhor, ele te ama, e da mesma forma que Paulo, olhando para aquela situação, ele acreditou e declarou a cura na vida daquele jovem, eu quero dizer para você que Jesus, ele ama você da maneira que você está e que ele tem condição de mudar a tua história, tem condição de mudar a tua vida. E através desta palavra eu queria que você compreendesse, aleluia, que quando demos crédito à palavra de Deus, nós temos condição de deixarmos que o sono não venha nos afetar, porque estaremos com os nossos olhos abertos, ouvindo e entendendo aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem muitas promessas. Eu quero te dizer e desejar para você também que você possa ser alcançado por esta palavra, que essa palavra ela possa te libertar, que essa palavra ela possa te alcançar, fazendo com que você dê créditos e valores para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado com essa simples palavra, aonde Deus ele fala ao meu coração, ao teu coração. Aleluia! Que quando um homem de Deus e quando nós abrimos o nosso coração, Deus ele tem todo o poder de mudança. Fica com a paz do Senhor. Eu desejo a todos, sabe, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Que possamos estar atentos. Amém? Fica aqui a paz do Senhor, presbítero Wagner. Amém?